Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, no programa Manhã Viva. Teremos um assunto hoje que é um pouco desafiador, mas que sempre é preciso falar, seja para prevenção ou para intervenção quando for preciso. Então, o nosso tema de hoje é acolher, escutar e prevenir situações de abusos no contexto da igreja. Então, para tal, estamos aqui com um representante do Grupo Vita, já também nós explicaremos o que é o Grupo Vita, o professor da UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes, em Alto Douro, Ricardo Barroso. Desde já, muito obrigada, seja bem-vindo. Mas, como sempre fazemos no nosso programa, começamos com um breve momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos, Senhor, por esse dia, mas também queremos pedir que o Espírito Santo venha tocar nos nossos corações, venha trazer a conversão e também venha trazer o consolo para todas aquelas pessoas que foram vítimas de abusos no seio da igreja ou em outros contextos e que também tenham sempre o colo de Maria para consolar, para amparar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, também antes da nossa entrevista, nós assistiremos a uma peça que foi feita, inclusive, por mim, sobre a constituição do Grupo Vita. E também acho que vale a pena a gente contextualizar. Eu, devido ao jornalismo, também tenho acompanhado todas essas questões aqui em Portugal, que primeiramente com um moto próprio, um documento do Papa em 2019, ele pediu para que as dioceses no mundo inteiro constituíssem as comissões diocesanas ou instrumentos próprios para se combater e intervir nos casos de abusos no contexto da igreja. Então, como o Papa Francisco sempre tem pedido tolerância zero nesse sentido. E aqui em Portugal, a Conferência Episcopal Portuguesa constituiu uma comissão independente de estudos, a pedido da conferência, convidou o Dr. Pedro Stretti, para que um psiquiatra na área da infância, da adolescência, para que constituísse uma comissão independente de estudo desses abusos. E aí, no último dia 13 de janeiro, eles divulgaram o seu relatório final, em que 564 vítimas deram seu testemunho, sendo que foram validados 512 testemunhos. E depois do relatório final também continuou, como vem continuando esse trabalho que é o Grupo Vita, sobre o qual nós ouviremos no nosso programa de hoje. E agora sim, vamos assistir a peça. Ao encerrar a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, os bispos celebraram a Santa Missa na Basílica da Santíssima Trindade. A Eucaristia teve como intenção o Dia Nacional de Oração pelas Vítimas de Abusos. Hoje, como bispos da Igreja em Portugal, queremos dizer àquelas e àqueles que sofreram estes abusos, antes de mais, uma palavra de reiterado pedido de perdão com que começamos esta liturgia. Isso significa identificação e reconhecimento do mal que vos foi imposto, de forma injusta e abusiva e no ambiente onde menos devia ter acontecido. Essa dor é também a nossa, a vossa dor, e continuará a doer enquanto a vossa não for curada. Uma das importantes resoluções dos prelados foi a constituição do Grupo Vita, Grupo de Acompanhamento das Situações de Abuso de Crianças e Adultos Vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Um trabalho com autonomia, a ser coordenado pela psicóloga Ruth Agulhas. O objetivo são as vítimas. E, portanto, nós temos de saber como é que se chega melhor às vítimas, como é que se trata melhor, como é que se apoia melhor, como é que se ajuda melhor. Nossas comissões estão a receber mais pessoas que vêm e não vamos dar estatística, ao máximo posso dar uma estatística genérica, mas não vamos identificar ninguém, porque é essa a vontade dessas pessoas. E é bom que saibam que vão ter esse sigilo e esse tratamento. A apresentação pública do Grupo Vita acontecerá no próximo dia 26 de abril.
e suas atividades estarão em articulação com a equipa de coordenação nacional e comissões diocesanas. Entre outras ações, está prevista a elaboração de um manual de prevenção que será comum a toda a igreja no país. A Assembleia aprovou ainda a nova versão da Ratio, o documento de formação dos seminaristas e que vai incluir um capítulo sobre a cultura de proteção e vigilância no que diz respeito aos abusos. O documento entrará em vigor após o reconhecimento do dicastério para o clero. Queremos que realmente não se passe ao lado, não se seja conivente, mas seja-se proativo na informação, na preparação, na formação de pessoas. Começar pelo episcopado português e pelos responsáveis da Igreja e cada vez mais do tecido das pessoas que trabalham com crianças, que a mudança está-se a verificar. Mas se nós insistimos agora é porque sentimos necessidade de continuar este trabalho. Comentou-se ainda sobre a possibilidade do Papa receber vítimas de abusos nos dias de Jornada Mundial da Juventude. Essa questão foi colocada, mas isso depende claramente do Papa. Portanto, isso não tenho, honestamente, não tenho outra indicação, a não ser esta. Este tempo das jornadas é um tempo muito contado. Temos de ter em conta também a situação de saúde do Papa Francisco. Isso é uma coisa que depende do programa mesmo, lá só do Papa. Então, vimos aí uma contextualização para recordarmos alguns fatos sobre a constituição do Grupo Vita. Inclusive, na altura, não se sabia se o Papa Francisco, como nós ouvimos, se encontraria com vítimas de abusos na ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e esse encontro aconteceu. Então, professor Ricardo, como o senhor vê esse momento em que o Papa esteve, né, o significado desse momento? Eu creio que o mais importante desse encontro foi o reconhecimento do erro. Não é? Portanto, eu acho que há aqui um destaque que eu gostava de salientar, que tem a ver com, no fundo, e até pegando naquilo que a Graciela há bocado falava, dessa retrospectiva da Comissão Independente, até chegando até agora, e de todo o trabalho que a própria Conferência Episcopal foi fazendo, e naquilo que, evidentemente, ao Grupo Vita diz respeito, e que depois culminou também com esta visita do Papa, portanto, eu estou a falar nesta trajetória até aí, é um progressivo reconhecimento do erro, que foi depois também reconhecido também pelo próprio Papa, e a tentativa, e não é só tentativa, até é dar um passo mais além, no sentido de procurar resolver da melhor maneira possível todo o impacto que todas as circunstâncias de abuso criaram. Portanto, eu destacaria isso, por um lado, o reconhecimento do erro e a vontade de pôr em prática um conjunto de medidas que, enfim, atenuem ou resolvam, se é possível até certo ponto, resolver o impacto que estes abusos tiveram na Igreja Católica. Também já é público que o próprio Papa reconheceu sentir-se envergonhado. No fundo, aquele encontro foi importante para, até do ponto de vista, não só do ponto de vista prático, porque houve ali de facto um conjunto de observações, de comentários, de reconhecimento do erro, como eu estava a falar, mas é também do ponto de vista simbólico, e eu acho que, e muito mais também na Igreja, não é, que há esta questão de simbólica é sempre muito importante, e eu creio que do ponto de vista simbólico passou para a comunidade esse reconhecimento do erro que já vinha nesta trajetória desde há uns tempos. Portanto, eu diria que era este o principal. E que, deixe-me só dizer, que de facto parece ter passado essa mensagem quando nós temos um ligeiro aumento do número de pessoas que contactaram o Grupo Vita nos dias seguintes após a visita do Papa. Portanto, de alguma forma, e as pessoas reconheceram que estavam, de alguma forma, isso deu-lhes foi o impulso, a segurança para fazer essa denúncia, saberem que eventualmente aquilo que queriam dizer não iria, desculpa a expressão, cair em saco roto, ou que eventualmente iriam ser, desprezadas, se calhar, por estarem a fazer essa denúncia. Não é? Certo. E então, voltando ali sobre a constituição do Grupo Vita, encerrou o trabalho da comissão independente e logo a seguir
foi constituído o Grupo Vita também a pedido da Conferência Episcopal? Exatamente. Portanto, de facto, a Comissão Independente foi criada em 2022 precisamente com o objetivo de fazer um estudo, fazer um mapeamento, fazer um levantamento de determinado tipo de problema, neste caso, levantamento sobre os abusos sexuais ou, na altura, eventual ocorrência de abusos sexuais dentro do contexto da Igreja Católica. Esse relatório depois foi apresentado em fevereiro, como disse há pouco, e os resultados são aqueles que também apresentou há bocado. De facto, demonstrou a existência de um problema grave, que se arrastou, o estudo vai buscar desde 1950 até o ano 2022. Portanto, faz aqui uma retrospectiva importante e encontra aqui um conjunto de casos, um número até significativo de casos. Após isto, foi criado o Grupo Vita. Houve um convite, especificamente à doutora Ruta Agulhas, que é a coordenadora do Grupo Vita, que depois montou a equipa, e o objetivo, de alguma forma, é, eu diria, resolver ou implementar um conjunto de medidas que procurem resolver o problema que o estudo da Comissão Independente levantou. Portanto, e é esta a missão do Grupo Vita, é acolher as denúncias, encaminhar os processos do ponto de vista jurídico, etc., e encaminhar para apoio psicológico, ou psiquiátrico, eventualmente social, que as vítimas apresentem, não é? Portanto, é essa necessidade. E é esse o objetivo do Grupo Vita neste processo de criação. Então, são membros do Grupo Vita uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Portanto, o Grupo Vita tem a coordenação da doutora Ruta Agulhas, que, por sua vez, coordena aqui dois grupos, o Grupo Executivo e o Grupo Consultivo. O Grupo Executivo, que é aquele que é composto por 5 pessoas, é aquele que está diariamente por um lado, a atender vítimas, a resolver os processos que eventualmente depois acabem por ter seguimento, a encaminhar para os diferentes acompanhamentos psicológico e psiquiátrico, etc. Portanto, que é composto pela doutora Ruta Agulhas, que é perita no Instituto de Medicina Legal e professora também no ISCTE, na Universidade de Lisboa, e depois é composto também pela a professora Joana Alexandre, que também é professora no ISCTE, e que tem vindo a trabalhar já há alguns anos na área da prevenção do abuso sexual e na implementação de programas em escolas, num conjunto de contextos, nomeadamente com crianças e adolescentes. A doutora Ruta Agulhas é perita do Instituto de Medicina Legal, com uma enorme experiência também na área da avaliação psicológica com vítimas de abuso sexual, vítimas e também agressores. Depois, a doutora Alexandra Anciães, que foi perita também do Instituto de Medicina Legal e com enorme experiência também na área do abuso, da violência sexual, na avaliação para tribunal de vítimas e agressores. Por mim, que sou psicólogo e trabalho, nomeadamente o meu trabalho ao longo dos últimos anos tem sido mais focado nos agressores, na intervenção psicológica com agressores sexuais. E por último, o doutor Jorge Costa, que é assistente social e tem um cargo de coordenação na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, aquilo que nos une neste processo somos todos técnicos na área da psicologia, nomeadamente psicologia e na área do serviço social, no caso do Dr. Jorge, em que já desde há alguns anos temos vindo a trabalhar na área da violência sexual. E com diferentes especialidades, em diferentes focos, uns mais com vítimas, outros mais com agressores, outros com programas de intervenção mais em grupo e outros com intervenção individual. Portanto, de alguma forma, nós complementamos neste processo. E depois, este então é o grupo executivo, é aquele grupo que está todos os dias, como eu estava a dizer, a implementar este processo. E depois há um grupo consultivo, que, conforme o nome indica, quer dizer, são consultados conforme for necessário para nos dar este apoio, em que começa com o padre João Vergamota, portanto, que é um especialista na área do direito canónico, que é muito importante para nós, para percebermos também alguns meandros, digamos assim, do próprio processo de encaminhamento. Depois o doutor David Ramalho, que é advogado e que, evidentemente, nos apoia neste processo na área jurídica. Depois é a doutora Helena Carvalho, na área da estatística. E, por último, a doutora Márcia Mota, que é psiquiatra na área do Hospital de São João, no Porto, e que também tem muita experiência na área da intervenção com agressores e vítimas. Portanto, este é o grupo, digamos assim, e
Como pode imaginar, nós temos 3 meses ou pouco mais de 3 meses e neste momento já estamos mais entrosados e já conseguimos fazer aqui um conjunto de trabalhos que nos permitem rentabilizar, digamos assim, o know-how de todas estas pessoas. E por que o nome Vita? Olha, na altura, Vita, de alguma forma, quando estávamos a pensar sobre o nome do grupo, este é um grupo técnico, não é um grupo técnico, de grupo de profissionais. E, ao mesmo tempo, a nossa missão é, em conjunto, evidentemente, neste âmbito da Conferência Episcopal, mas significaria, e este impacto é maior, do renascer, começar de novo. Vita, evidentemente, é um sinónimo aqui de latim, vida, não é? E esta vida, o começar de novo, procurar, naquela linha daquilo que eu falava há bocadinho, resolver o problema, responsabilizar, e esta é o vida, começar do zero, começar de novo e procurar, enfim, que tudo aquilo que aconteceu até agora não volta a acontecer, ou pelo menos pormos em prática um conjunto de medidas que previnam essa ocorrência. Certo. E o senhor também falou agora há pouco que também há algum acompanhamento para os agressores, porque, óbvio, a parte mais sofrida também, do ponto de vista das vítimas, mas também é importante para aqueles que se dispõem, se abrem para ter esse acompanhamento, no caso, os agressores? Sim. Há aqui, de facto, uma questão que é, obviamente, a prioridade é as vítimas. Não é? Acolhermos essa denúncia, encaminharmos para apoio psicológico, procurarmos, enfim, ajudá-las naquilo que for possível para que melhore a sua qualidade de vida, a sua vida social, familiar, relacional, etc. Contudo, seria um erro enorme pormos de lado os agressores em todo este processo. E sabe que não estaríamos a fazer aquilo que muitas vezes acontece em muitos processos. Sabe que, como eu lhe dizia há bocadinho, nós todos temos aqui esta experiência neste grupo de trabalhar nas várias vertentes. Aquilo que acontece muitas vezes na justiça em geral e embora tenha havido mudanças muito interessantes nos últimos anos, mas estou a dizer, na violência sexual em geral, não é? Portanto, fora do contexto da Igreja, aquilo que acontece é, muitas vezes, há a intervenção na vítima e o agressor é, obviamente, punido, colocado numa prisão, cumpre a sua medida e, no final da medida, vai à sua vida. Muitas vezes até tem pena suspensa. Às vezes a obrigação da pena suspensa é que cumpra, por exemplo, que seja alvo de intervenção psicológica ou psiquiátrica. Muitas vezes nem é alvo dessa intervenção psicológica ou psiquiátrica ou é de uma forma deficitária. Enfim, infelizmente há aqui muita coisa a fazer nesse processo. Nós não queríamos, no Grupo Vita e nesta dimensão, não queríamos repetir aquilo que para nós, técnicos, é um erro, deixar desacompanhados, digamos assim, estes agressores. Portanto, aquilo que nós queremos não é de forma alguma branquear o crime, ilibar, enfim, quase que tornar os agressores uns coitadinhos, nada disso. O que nós queremos é, no processo de responsabilização, que têm que obviamente ser responsabilizados, aquilo que nós nos dispomos é a proporcionar intervenção psicológica, intervenção psiquiátrica quando é necessário, no sentido de promover este acompanhamento, muitas vezes e muito provavelmente ao longo de anos, perceber o que é que correu mal e para que a pessoa não volte a repetir o abuso e os erros que cometeu no passado. Portanto, é este o nosso objetivo, mas sempre de uma forma responsabilizadora. Portanto, não é no sentido de atenuar, seja o que for, de forma alguma, nesse sentido. Certo. Antes de também continuarmos a nossa entrevista, uma breve pausa para assistirmos a uma outra peça que, no fundo, vai complementar também qual é a missão, quais as atividades desenvolvidas pelo Grupo Vita. Um novo organismo para o acompanhamento de casos de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica em Portugal foi apresentado em 26 de abril. O Grupo Vita, constituído por especialistas em diversas áreas, vai funcionar de forma autónoma em articulação com a equipa de coordenação nacional das comissões diocesanas para a proteção de menores. Presidido pela psicóloga Ruth Agulhas, o grupo adota como objetivos de intervenção proteger, prevenir reincidências e situações abusivas através de 4 dimensões centrais de atuação: acolhimento, acompanhamento, formação
e investigação. Ao apostar na criação de respostas específicas para vítimas e agressores e ainda em programas e estratégias de prevenção primária, pensamos que a Igreja assume aqui um papel pioneiro em Portugal, de relevo e de elevada responsabilidade social. A sensibilização e a capacitação dos membros da Igreja acaba por ter um impacto na sociedade e extravasa a própria Igreja, pois todos os católicos são também pessoas que interagem na sociedade, nos seus contextos familiares, profissionais e sociais. Acreditamos, portanto, que todos beneficiamos desta capacitação da Igreja e que esta está a desempenhar um papel a ser seguido por parte de outros quadrantes e contextos onde se movimentam crianças e jovens. Entre as ações estão previstos o desenvolvimento de um programa de prevenção primária e a elaboração de um manual de prevenção para a Igreja Católica em Portugal. A apresentação do novo grupo contou com a presença de Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que destacou a escolha de pessoas com competências suficientes e necessárias para enfrentar as questões ligadas aos abusos sexuais. Uma fase nova em que entramos. Penso que com a primeira fase da Comissão de Estudo ficou clara a nossa determinação de não fechar os olhos perante esta realidade, de procurar conhecê-la o melhor possível, de afirmar a nossa determinação de termos aquilo que o Papa Francisco chama de tolerância zero, mas tolerância zero não é simplesmente uma questão leve para nós. Tolerância zero significa compromisso de tornar possível que isso aconteça. Não é simplesmente ter em conta o mal que já aconteceu, é sobretudo tratar as sequelas desse mal e, sobretudo, prevenir para que isso não volte a acontecer. Temos já uma base sólida nas comissões diocesanas e na coordenação nacional. Penso que este grupo vai dotar-nos de uma competência e de uma capacidade operacional que faz falta neste campo e que nós queremos também que seja a nossa colaboração para resolver este problema, que não é exclusivo da Igreja, mas é de toda a sociedade. Então, nós vimos aí, professor Ricardo, que além das diferentes dimensões do Grupo Vita, de atuação, de acompanhamento, mas também é preciso cuidar da prevenção, inclusive para que não se tenham recidivas, não é mesmo? Então, como é feito esse trabalho? Portanto, há um trabalho de prevenção em que, e aquilo que está a ser delineado é um trabalho em conjunto com as comissões diocesanas, alguns institutos religiosos, com catequistas, com professores de educação moral e religiosa católica. Portanto, nos últimos meses tem vindo a ser feito um conjunto de contactos com várias estruturas, várias responsáveis por estas estruturas dentro da Igreja Católica, e aquilo que nós temos preparado fazer é, numa primeira fase, formação técnica a estas pessoas, que, enfim, no caso das comissões diocesanas, por exemplo, já são pessoas com alguma experiência profissional na área da violência sexual, mas evidentemente, na nossa opinião, achamos que é preciso melhorar aqui algumas competências do ponto de vista de como lidar com algumas especificidades das vítimas, eventualmente também com a questão dos agressores, com os próprios processos. Portanto, há aqui esta parte de formação. Com os catequistas também há um programa de intervenção que está a ser, programa de prevenção, não é? Que está a ser preparado e que os pode vir a ajudar e a implementar no seu trabalho. No fundo, aquilo que nós temos preparado é um conjunto de iniciativas que procuramos que antecipar, por um lado, os problemas, não é? E antecipar, isto é, fazer com que... Há aqui uma palavra-chave que é muito... Enfim, nós costumamos utilizar muito na área da violência sexual, que é a palavra oportunidade. Tipicamente, os agressores procuram encontrar aquela ideia que muitas vezes se tem, que o agressor está ali atrás da esquina, pronto para agredir, etc.
é muito raro. Acontece, evidentemente, mas é uma pequena minoria, infelizmente acontece, mas é uma pequena minoria. A grande maioria é um processo contínuo, é um processo gradual, progressivo e muitas vezes aproveita determinado tipo de oportunidades que são, enfim, que os agressores acabam por aproveitar e aquilo que nós queremos é não criar ou promover a ausência de oportunidades que possa desencadear isto. Portanto, é este o trabalho que nós estamos a pôr em prática neste processo. Ao mesmo tempo, em relação à questão da reincidência, é precisamente que não volta a acontecer, nomeadamente também com esta intervenção com agressores, a ideia é prevenir a reincidência, que não volta a acontecer novamente este tipo de episódios. Não é? Certo, então nós vamos continuar a nossa conversa já, precisamos agora chamar o intervalo. Muitas são as questões, um assunto que sempre é importante a gente retomar, a gente falar, sobretudo para estimular as vítimas a não terem medo, a falarem, a darem o seu testemunho e a procurarem ajuda. Então fiquem aí, até já. Então, voltamos ao nosso programa Manhã Viva e hoje estamos a falar sobre acolher, escutar e prevenir situações de abusos no contexto da igreja. E quem já acompanhou o primeiro bloco, estamos aqui com o professor da UTAD, Ricardo Barroso, que também é membro do Grupo Vita. Antes de prosseguirmos a nossa entrevista, também mais uma peça para falar do início do funcionamento do Grupo Vita, porque logo desde a primeira semana de funcionamento, 16 vítimas pediram ajuda e depois vamos saber com o professor a atualização desses números. Assistam a peça. Logo na primeira semana de funcionamento, o Grupo Vita recebeu 16 pedidos de ajuda por parte de vítimas de abusos no contexto da Igreja em Portugal. A partir de então, serão feitos os atendimentos de forma presencial ou online e poderá ocorrer encaminhamentos das autoridades judiciais e canónicas. No dia 22 de maio, o grupo abriu a linha de atendimento telefónico com o número 91 509 0000. 91 509 0000, como também apresentou o site que pretende ser um canal para a sinalização de situações de violência, além de um banco público de recursos com informações acerca deste tema. O primeiro relatório de atividades está previsto para 12 de dezembro deste ano. Em articulação com a equipa de coordenação nacional, o grupo terá a missão de contribuir para o trabalho das comissões diocesanas no acolhimento e acompanhamento das vítimas, bem como para a formação preventiva de agentes pastorais. Então, professor Ricardo, a atualização desses números, desde que o Grupo Vita começou a funcionar, também há pouco o senhor comentou que houve também um crescimento de procura após o encontro do Papa com essas vítimas, que o senhor poderia nos dar de atualização? Neste momento, posso lhe dizer que são cerca de 50 vítimas que, desde o processo de criação do Vita, ao longo dos últimos 3 meses, são cerca de 50 pessoas que fizeram esta denúncia. Certo. E também retomando um aspecto da peça sobre essa articulação com a coordenação nacional, as comissões diocesanas, assim, para quem está lá em casa, assim, qual a diferença? Porque o Grupo Vita o funcionamento é temporário, certo? E as comissões diocesanas serão permanentes. Então, como é essa articulação? É precisamente isso, ou seja, o plano que está traçado é que as comissões diocesanas no futuro e ainda no presente, não é? São as comissões, portanto, que existem em cada diocese, que vai acolher as denúncias e que depois vai fazer o devido encaminhamento jurídico, e jurídico no caso penal, no caso canónico, e encaminhamento para apoio psicológico, psiquiátrico, social, etc. Enquanto aquilo que está idealizado é que o Grupo Vita vai iniciar este processo, ou seja, aquilo que está
planeado é que dentro de 2 anos e meio, 3 anos, muito provavelmente mais tempo, não sabemos, neste momento que nós começamos, antecipamos que provavelmente vai demorar mais tempo, mas ao longo dos próximos anos aquilo que vai acontecer é o Grupo Vita vai organizar ou procurar ajudar, e obviamente em colaboração com as comissões diocesanas, ajudar a organizar as melhores práticas para poder acolher estas denúncias e depois fazer este encaminhamento. As comissões diocesanas são, como eu dizia há pouco, já compostas por membros de equipas de técnicos de vários profissionais, uns mais ligados à Igreja, uns mais, outros menos ligados à Igreja, mas são pessoas já com muito conhecimento na área. Mas, evidentemente, nós achamos, evidentemente, que há aqui um complemento naquilo que nós podemos ajudar estas comissões a que, no futuro, elas depois assegurem na totalidade todo este processo de encaminhamento das vítimas. Mas o processo tem corrido bem, tem havido boa articulação, temos complementado um conjunto de práticas e tem sido um trabalho muito interessante. Certo. Então, nós podemos dizer que o Grupo Vita tem esse aspecto de formação, né, que, no entanto, já há um manual de prevenção de situações e também uma bolsa para investigadores nessa área. Então, o senhor poderia comentar essas duas vertentes que também são, no fundo, uma forma de oferecer uma formação e contribuir com as comissões diocesanas. Exatamente. No caso da prevenção, no caso do programa, é um programa que está a ser delineado e que está previsto terminar em dezembro de 2023, e em que vai ser um programa manualizado e que vai permitir... Não é um programa, não é um único programa que vai servir para todos, digamos assim, que vai servir para os catequistas, para os professores de educação moral e religiosa. Vai ter uma base semelhante, mas depois vai ter aqui uma segunda fase, digamos assim, também uma complementaridade em função das especificidades, digamos assim, das atividades e das tarefas que esses profissionais têm. Por exemplo, o programa em si tem a sua base, mas, por exemplo, uma comissão diocesana, evidentemente, que tem funções diferentes dos catequistas ou dos outros professores de educação moral e religiosa. Portanto, vai ter aqui esta base, ele está também a ser delineado, já está bastante avançado, vai agora, depois entretanto também, esta é uma particularidade, obviamente o nosso interesse é que isto seja feito sempre em conjunto com estas entidades, não é? Portanto, seja com os institutos religiosos, com as comissões diocesanas, com catequistas, etc. A ideia não é nós impormos, está aqui um programa, faça o favor de usá-lo, de forma alguma é assim, a ideia é ir preparando da forma que nós entendemos, e nós estamos a seguir as melhores práticas internacionais e que nós vimos que já vão sendo testadas noutros países, mas também algumas delas nós estamos a testar pela primeira vez no contexto nacional. Portanto, tudo isto vai tendo também ser esta intervenção. Portanto, no fundo, esta é a parte do manual, não é? Em relação a... Eu falei investigadores, mas na verdade acho que não seria para investigadores ou especialistas, profissionais de diversas áreas? Não, nós temos de facto, é verdade, ou seja, nós depois temos também a decorrer outra vertente de investigação em que neste momento, enfim, estamos em conjunto com o ISCTE, portanto, o Instituto Superior de Universidade de Lisboa, o Instituto Universitário de Lisboa, em que aquilo que nós procuramos saber, sabe que nós estamos num terreno novo. E embora nós vamos tendo aqui um conjunto de experiências de outros contextos, há necessidade de conhecer melhor também o próprio contexto da Igreja Católica, as suas particularidades, as suas especificidades, os maiores, problemas que são específicos deste contexto e se calhar noutros não acontece. Deixe-me só também frisar que há um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser feitas nos últimos anos. Eu, por acaso, destaco o trabalho dos escoteiros no âmbito da prevenção da violência sexual, que tem sido muito interessante. Eles têm posto já um trabalho muito importante no terreno. Evidentemente, pode ser até melhorado, pode ser reforçado. Portanto, mas há um conjunto de iniciativas. Mas a ideia destes grupos de investigação, destes estudos, é precisamente nós conhecermos melhor o terreno. Conhecermos este terreno, conhecermos esta realidade portuguesa em relação
relação à questão dos abusos sexuais, daí também estar a par também com estas investigações. Sim. Neste momento estamos a decorrer já 4 investigações que estão em processo enfim, estão em curso. Não é? Sim, ainda falando sobre a prevenção, não sei se esse ditado também é aqui em Portugal, que é melhor prevenir do que remediar. Sim, sim. Então, para quem está lá em casa, que tem seus filhos, que estão na catequese, nas escolas, instituições, que coisas assim práticas já podemos falar para as crianças e para os adolescentes para também se protegerem, ou também nessa ótica da prevenção é preciso ter uma adequação de espaços, assim, por exemplo, eu não me recordo exatamente se foi do relatório final da comissão independente, mas eu li em algum lugar que nas igrejas, por exemplo, em vez de ter confessionários ou sala de atendimento dos padres fechadas, assim, com portas de madeira, enfim, serem portas de vidro, para poderem, assim, né, ter ali o segredo de confissão mantido, mas também ser possível ver, né, quem está do lado de fora. Então, para essa formação para as crianças ou quaisquer outras questões práticas, assim, como ter essa prevenção? Olha, eu começava... Eu se calhar começava... Esse tipo de iniciativas pode ser interessante, confesso que já não podem partir do grupo Vita em si, portanto tem que ser a própria igreja se calhar a definir, e as próprias igrejas, portanto os conjuntos a definir se calhar aqui este conjunto de medidas. Eu acho que há um aspecto que me parece essencial do ponto de vista técnico e que eu creio que todas as pessoas, católicos, não católicos ou de outras confissões, eu creio que têm que ter aqui presente, tem a ver com as questões da sexualidade. Ou seja, eu creio que há aqui a necessidade das pessoas estarem mais à vontade com as questões da sexualidade. E, evidentemente, eu não estou a falar no sentido de as pessoas ser mais leviano ou mais... Não, tem a ver com a normalização deste discurso. Aquilo que acontece muitas vezes é que as pessoas têm, até por questões culturais, por questões mais conservadoras, por um conjunto de motivos, as pessoas muitas vezes têm associam a sexualidade à vergonha, ao nojo, ao repúdio. E é evidentemente que há aqui a necessidade de algum resguardo, da privacidade das pessoas, tudo isso. Mas eu creio que é importante todas as pessoas terem a noção, não terem, desculpe usar esta expressão, mas não terem medo de usar a palavra pénis, vagina, sexualidade, porque isto é importante haver esta interação. Isto por um lado. Depois, neste contacto com crianças e jovens, haver um mínimo de à vontade, ou haver o à vontade, para perceber como é que funcionam estas questões da sexualidade, transmitir esses conhecimentos apropriado à idade e nível de desenvolvimento, evidentemente, das crianças. Portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Lembra-se há pouco que eu falava que uma das palavras-chave muitas vezes é a oportunidade. Uma das oportunidades que os agressores, nós vamos conhecendo mais ou menos o padrão, como é que eles funcionam. E uma das questões é que os agressores tendem a aproximar-se muitas vezes de crianças mais ingênuas, que, por exemplo, estão menos próximas dos pais do ponto de vista do à vontade sobre determinados assuntos. No fundo, aproveitam essa fragilidade dessas vítimas, ou potenciais vítimas, para muitas vezes acomatarem o abuso. E é importante, vou-lhe só dar só para ter aqui ideia, que há vários anos, foi feito um estudo na Holanda e eles verificaram que as pessoas as vítimas denunciavam em média o episódio à 7ª vez. Ou seja, só ao 7º abuso é que muitas vezes as pessoas acabavam por denunciar. E o estudo tem 2 anos, portanto isto foi em 2021, e eles estudaram 14, 15 anos depois, a grande maioria das vítimas denunciava a primeira. Portanto, aquilo que acontece é nós podemos e devemos prevenir o abuso, prevenir a oportunidade de ocorrência, etc, etc. Mas é importante ter a noção de que às vezes pode acontecer, e estamos a falar à primeira, e é os primeiros avanços. Há um primeiro toque que é desconfortável,
não faz sentido naquele contexto, é importante a criança falar com os pais, com os avós, com o responsável A, B e C, não ter receio de ter esta conversa. Aconteceu isto, não é suposto haver este toque, tu como nas pernas, tu como na zona genital, não é suposto. E logo à primeira haver esta conversa. Por isso é que eu estou a dizer esta questão. Isto tem a ver com aspectos culturais, tem a ver com aspectos sociais, tem a ver com aspectos relacionais. Eu volto a dizer, evidentemente, não estou de forma alguma a falar das questões da sexualidade. Eu percebo que há uma privacidade e há um tato, evidentemente, e tem que haver muito cuidado com este assunto, até porque ele não pode ser vulgarizado ou banalizado. Claro. Mas ele tem que ser abordado, ele tem que ser falado. E esta interação sobre o assunto entre as crianças, adolescentes, os próprios pais ou outros deve ser fundamental, não é? E depois há um outro aspecto que também me parece importante, que tem a ver com passar a mensagem de que a criança vai ser ouvida. Sabe que uma das questões que nós vamos ouvindo em muitas vítimas, há muitas vítimas que tentaram, em determinado momento, ao longo dos anos, ao longo de meses, até dar pistas. Aconteceu isto. E muitas vezes as pessoas vulgarizavam. Deixa lá, isso não pode ter sido. Que aquela pessoa, de forma alguma, não inventa. Coisa da imaginação. Exatamente. Põe-lhe coisas na cabeça. Tu é que se calhar... Portanto, há uma das estratégias que os agressores usam, que muitas pessoas depois, sem querer, provavelmente sem querer, acabam por reforçar, tem a ver com a culpabilização. Muitas vezes o agressor utiliza esta linguagem que é: foste tu é que me tentaste, foste tu é que vieste desta forma, tu é que vieste, tu é que te sentaste no meu colo. Portanto, põe a culpa, dão esta volta, evidentemente, na vítima, e ela, muitas vezes são crianças, adolescentes, com outra dificuldade de processamento, isto acaba, ou com outra maior ingenuidade, e isto acaba por ser culpabilizador, é terrível do ponto de vista psicológico. E aquilo que acontece muitas vezes é que quando estas vítimas tentam reportar, alguém do outro lado dizia: alguma coisa tu fizeste, se calhar foste tu a isto, ou tu é que tentaste. E isto não pode acontecer, sim, porque isto não ajuda ao processo de denúncia. Portanto, isto é importante, obviamente, averiguar as circunstâncias, obviamente, responsabilizar todo o processo, mas haver esta noção de que há comportamentos que são impróprios, que não devem acontecer e que, ao mínimo sinal, devem ser antecipados e não deixar andar, digamos assim, o próprio processo. E por isso, mais uma vez, a necessidade de fortalecimento dos vínculos familiares, sem porque para as crianças, adolescentes sentirem a vontade ali no seu contexto familiar para falar desse assunto, se acontecer algo estranho, outros assuntos quaisquer, né? Então, como essa cultura de vergonha, de medo acaba se reproduzindo, e quando chegam situações como essas, como o senhor bem disse, não acreditam de primeira, e é por isso mesmo que as vítimas têm tanto medo de falarem, e acaba assim, sendo difícil para terem mais depoimentos e tudo mais? Sem dúvida, esse é um aspecto importante. Eu acho que há aqui, sabe que há uns meses, quando surgiu até o relatório da Comissão Independente e até as coisas tornaram-se mais mediáticas, uma pessoa que eu conheço perguntou-me, que tem filhos, e perguntou-me: mas eu tenho os meus filhos na catequese, quer dizer, vou deixar de os levar ou assim? O que é que... E eu disse: não, a vida é a vida normal, as pessoas podem perfeitamente ter a sua vida normal, levar as pessoas à catequese se assim o entender, as pessoas, portanto, as crianças. Eu tenho é que eu acho que é importante as pessoas terem a noção de que isto pode acontecer a qualquer um. Pode acontecer a qualquer um de nós, qualquer um familiar nosso. Isto pode acontecer em qualquer lado, em qualquer circunstância, e deixe-me só dizer, nós estamos a falar aqui, evidentemente, do contexto de religião, do contexto da Igreja Católica, mas podemos falar do contexto desportivo, do contexto escolar, do contexto relacional em geral. Portanto, não é só, evidentemente, de forma alguma, isto acontece só no contexto da Igreja Católica, e isso é importante destacar. É em todos os contextos nós estarmos atentos, não relaxarmos, digamos assim, nesse processo. É, por um lado, sensibilizarmos as nossas crianças e adolescentes para o que é o abuso, o que é o bom toque, o que é o mau toque, onde é que estão os limites, onde é que está ali a fronteira, digamos, vermelha, a linha vermelha
na interação entre as pessoas, etc, etc. E depois estar disponíveis, precisamente neste reforço de vínculos que falava, estar disponível para ouvir, estar atento aos sinais, estar atento a mudanças que eventualmente possam ocorrer. Nos últimos anos, por exemplo, e agora fugindo até um bocadinho desta questão mais não é comum neste contexto da Igreja Católica, embora possa ocorrer, mas há muitas abordagens de assédio sexual, etc., que vão surgindo através dos recursos online, das novas tecnologias, e em que muitas vezes os pais não percebem o que é que está a acontecer, porque lhes escapou ao longo de dias ou semanas todo o processo, mas este comportamento verbal e não verbal dos próprios adolescentes neste processo. Portanto, tudo isto faz de nós, obriga-nos, digamos, a nós, adultos, mas também mais velhos ou mais novos, a estar atentos a este fenómeno. Não achar que é só em alguns países, sim, é só em algumas religiões, só em algumas áreas, responsabiliza-nos a todos nesse processo. O Grupo Vita, já agora, tem este objetivo de pôr em prática um conjunto de medidas. O próprio site tem até com o próprio conjunto de recursos. E aberto para qualquer pessoa. Exatamente. E depois há também aqui um outro aspecto importante que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu também não sei em quem denunciar. O que é que eu faço? Se eu sei isto, o que é que eu faço? Aquilo que nós sugerimos é, no caso dos contextos dos abusos na Igreja Católica, pode, evidentemente, e deve ligar para a linha Vita, que nós atendemos e depois orientaremos, daremos seguimento ao caso. Em outros casos, pode, eventualmente, recorrer diretamente à Polícia Judiciária, que tem números, etc. Tem números específicos, números de telefone também específicos para isso. Portanto, esta é a melhor procura no início, não é? Portanto, porque as pessoas muitas vezes têm dúvidas sobre qual é que é os procedimentos em todo este caso. Portanto, e nós, nesse caso, a linha Vita está disponível para isso. E uma curiosidade, assim, temos poucos minutos, não sei se é um assunto complexo para explicar, mas do ponto de vista, assim, do agressor, que o senhor falou que não é uma coisa, assim, de surpresa. Tipicamente. Assim, né, tipicamente, que vem sendo um processo elaborado, de repente, lá na mente dele. Qual a razão? Há estudo sobre isso, ou pela sua prática? Por que chegam a cometer os crimes? É alguma questão psíquica mesmo? Ou tem a ver com os seus valores? Com o agressor também não ter a sua sexualidade bem resolvida, digamos assim? Se o senhor poderia explicar. O foco centra-se muito nisso que disse, nesta última frase que disse. De facto, o foco centra-se muito em problemas ao nível da sexualidade, na forma como a pessoa vê a sua sexualidade, na forma, se quiser, na forma deturpada que a pessoa vê a sua sexualidade. Aquele processo falávamos há bocado, em termos progressivos, é um processo de aliciamento sexual, que tipicamente funciona. Inicialmente começa com determinado tipo de conversa, às vezes parece só uma piada sexual, uma coisa mínima, e pouco a pouco vai trazendo o assunto da sexualidade ao de cima. E vai vendo-se, desculpa a expressão, vai vendo-se cola, não é? Vai vendo-se qual é que é a reação, se há de estranheza, se não há, e depois pode ir dando seguimento a este tipo de abordagem depois ao longo do tempo. Vai aliciando, daí que depois pode ir aumentando o teor de comentários, de verbalizações de relação às coisas da sexualidade, que eventualmente pode culminar depois mais tarde. É neste processo de aliciamento que às vezes há alguma coisa estranha que, se por acaso a criança ou o adolescente comenta com o pai ou comenta com algum responsável, nós podemos eventualmente conseguir travar essa progressão. Em relação aos problemas dos agressores, essencialmente são problemas sexuais, são problemas distorcidos do que é sexualidade, entenderem que muitas vezes uma criança ou um adolescente pode ser alvo da sexualidade, entenderem que não há mal nenhum nesse processo. Há pessoas, desculpa a expressão se calhar demasiado básica daquilo que eu vou dizer, há pessoas que são más. Pessoas que são más, veem os outros como objetos, veem os outros como apenas um meio para atingir o fim. Uma relação ali de poder, né? Exatamente, e que estão envolvidos até num contexto de religião. E muitos outros, mas independentemente de estar num contexto de religião, e às vezes até terem uma abordagem que parece ser muito suavizadora, na verdade são pessoas que têm ali algum fundo mau do ponto de vista social, do ponto de vista dos valores, das atitudes, como falava. E usam os outros
como como objetos. E sempre com aquela ideia, ela um dia não se vai lembrar, como se aquilo fosse uma coisa passageira, e isto evidentemente não acontece. Nós, aquilo que fazemos do ponto de vista da intervenção é confrontar a pessoa em relação a estas distorções cognitivas, que é aquilo que nós chamamos de distorções cognitivas, perceber de onde é que elas vêm, perceber depois e dar-lhes aqui um sentido, no fundo, procurar alterar estas distorções cognitivas e que a pessoa controle o seu comportamento ao longo da sua vida. Certo. Porque esta parte do controlo, deixe-me só reforçar, ao longo da vida parece-me importante. Portanto, eu gostava de destacar aqui que estamos a falar de um problema que tipicamente não passa de um momento para o outro. Portanto, requer tempo, requer muitas vezes anos, em alguns casos pode requerer décadas, e, portanto, este acompanhamento é crucial. Sim, nosso programa está mesmo quase a chegar ao fim, mas, como já falamos, sempre precisamos retomar esse assunto, estimular as vítimas a falar. Então, se o senhor poderia deixar uma mensagem final de estímulo às vítimas para falarem, não terem vergonha, sentirem segurança nesses organismos que foram sendo criados, e até pegando o gancho do nome Grupo Vita, que é possível ter esperança e ter reviver, né? Apesar de um crime, assim, não se apaga, não se justifica, mas a gente ter um olhar de esperança sobre a nossa própria vida, apesar de tudo. Sim, eu destacaria isso. Eu gostava de dizer às vítimas que há aqui um aspecto muito importante que é o Grupo Vita está 100% disponível para ajudar estas pessoas a encaminharem o seu caso do ponto de vista jurídico e a encaminhá-lo até do ponto de vista psicológico ou social. Agora, há aqui um aspecto que é, eu percebo que há pessoas que às vezes, todas elas têm o seu tempo. Há pessoas que neste momento podem achar que se calhar eu não tenho ainda tempo, não consigo ainda do ponto de vista emocional falar sobre o assunto, mas aquilo que acontece é ela pode esperar mais um pouco. Quando se sentir preparada para isso, pode ter a certeza que o Grupo Vita está cá para ajudar. E é normal sentir dúvidas, é normal antecipar alguns receios. Aquilo que nós garantimos é que a ajudaremos naquilo que nós pudermos nesse processo. E não tem que ter medo. Nós ajudaremos na medida do possível. Este processo de denúncia é um processo que pode ser anónimo, se a pessoa quiser. Evidentemente que tem aqui algumas contrariedades, mas a pessoa pode ver uma forma renascida, digamos assim, de ver este problema. Certo, então muito obrigada, professor Ricardo. Com certeza continuaremos a falar desse assunto, divulgaremos os contatos, também contem com a nossa ajuda no sentido de divulgação, no sentido de divulgação, né, tudo que precisamos mesmo estimular e dar essa segurança às vítimas. Muito obrigado. Então, você que nos acompanha, continue a assistir a nossa programação. Depois de exibido na televisão, este programa vai para o nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva, e sempre também o nosso muito obrigada aos nossos benfeitores que conosco formam essa grande obra de evangelização. Um bom dia e até a próxima! Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.